Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sexta web aula. E nessa sexta web aula a gente vai tratar sobre os modelos e tendências de gestão de pessoas. Então essa é a nossa sexta aula da disciplina de gestão de pessoas e comportamento organizacional. Vocês vieram então de um percurso muito longo, onde a gente tratou sobre vários conteúdos, várias temáticas, né? E eu espero que vocês tenham compreendido, tenham aprendido mais nesse processo, né? São processos que a gente fala sobre pessoas nas organizações, mas também a gente fala sobre a gente, né? A gente fala sobre o nosso processo de autoconhecimento, que é um convite que a disciplina também faz para você. Buscar o autoconhecimento para que a gente consiga se relacionar melhor nas organizações também. Então, nessa nossa sexta aula, a gente vai tratar sobre alguns modelos, né? Modelos de gestão, e o nosso primeiro modelo é a gestão por competência. Então, o que é a competência? A competência é todo o conjunto de informações, conhecimentos, processos cognitivos que você veio acumulando ao longo da vida e que lhe permite resolver, solucionar alguns problemas. E a competência ela é formada por 3 elementos: pelo conhecimento, pela habilidade e pela atitude. Conhecimento é toda a aprendizagem técnica, teórica, conceitual que você adquiriu ao longo dos seus estudos por meio de leituras, cursos e outros. A habilidade é a capacidade de realizar as atividades e solucionar problemas a partir do conhecimento que você adquiriu. E a atitude é a vontade e a disponibilidade que você tem para aplicar o conhecimento por meio de sua habilidade. Então veja que a competência ela necessita desses 3 passos, né? Quando eu tenho competência ou quando a competência que eu adquiri ela é realmente impacta ou efetiva, impacta positivamente dentro do trabalho que eu executo nessa organização. Quando, a partir de um processo de conhecimento, eu consigo fazer as coisas acontecerem, que é a habilidade de fazer, né? E eu consigo também ter a atitude, que é a vontade de colocar em prática. Tem gente, por exemplo, que sai por um processo de formação, né? Faz um treinamento. E esse treinamento, ele fica só na teoria mesmo, no conhecimento da pessoa, porque as pessoas não implementam, não põem em prática. Né? Não tem vontade de compartilhar essa atitude no ambiente de trabalho. E aí esse processo de competência ele não é alcançado. A gente alcança quando a gente agrega valor, né? Melhorias para o ambiente de trabalho por meio do aprendizado que a gente tem, do conhecimento que a gente vai transformando no ambiente de trabalho. Então, outra coisa interessante que a gente precisa saber na gestão por competência é 2 elementos que precisam ser considerados quando o gestor vai trabalhar a gestão por competência, que são as competências individuais e as competências organizacionais. As competências individuais, elas são relacionadas à competência de cada trabalhador. As competências organizacionais estão relacionadas às competências de que a organização necessita para realizar suas atividades e alcançar os seus objetivos. E essas 2 competências, as individuais e as organizações, elas precisam estar alinhadas dentro do processo de execução, de trabalho, de organização. Então é necessário mapear competências individuais e organizacionais a fim de verificar as possibilidades de desenvolvimento dos trabalhadores. Olha que interessante. Então, quando eu faço uma gestão por competências, eu preciso fazer um mapeamento. E o mapeamento, ele faz parte de um planejamento de gestão de pessoas. O mapeamento, eu faço o quê? Eu vou procurar as competências individuais que eu tenho na minha organização por meio dos meus trabalhadores e também vou buscar saber quais competências individuais esses meus trabalhadores ainda não alcançaram, né, que ainda precisa desenvolver. Ao mesmo tempo, o mapeamento vai buscar
as competências organizacionais que são necessárias para que a organização atinja os resultados que está previsto nos seus documentos formativos, seus documentos estruturantes, né? Então, quando eu tenho esse mapeamento, eu tenho um mapa para seguir, né, de formação, de desenvolvimento, de capacitação, de treinamentos, para que eu possa alcançar e equilibrar, alinhar essas duas forças, que é a competência individual que as pessoas que trabalham na organização têm ou precisam ter, e a competência organizacional, que faz com que a minha organização alcance os resultados e objetivos que são necessários para aquele ambiente. Então, dentro da ideia da gestão por competências, basicamente são esses elementos, né? E o gestor ele precisa estar atento a essas questões para que ele possa realmente valorizar e evidenciar o processo de competência vivenciado dentro da organização. Outro modelo de gestão que é interessante para as organizações públicas é a gestão do conhecimento. Vamos ver um pouquinho. A gestão do conhecimento, ele é um processo onde você vai basear no conhecimento que a organização tem ou produz. Então, o conhecimento, ele promove o desenvolvimento humano e ele é formado por meio das informações. Mas a informação, ela não é o conhecimento. Ela só será transformada em conhecimento quando for organizada e utilizada pelas pessoas. E as pessoas que utilizam as informações é que as transformam em conhecimento. E é assim que ocorre o desenvolvimento humano dentro da organização. As organizações que têm um volume imenso de informações, mas podem não ser produtivas ou eficazes. Para isso, é necessário incentivar, ou o gestor incentivar, para organizar essas informações e traçar meios para realizá-las, transformando-as em conhecimento. Então, sobre o que a gente está falando? Sobre o volume de informações que tem dentro das organizações e as pessoas estão ali há 10 anos e não conhecem, né? Não sabe os processos, não sabe as informações, porque você entra numa organização pública que já tem, 50 anos de existência ou mais, e aí lá tem várias informações e você não consegue acompanhar aquelas informações. Acaba que os profissionais, eles sempre ficam aqueles profissionais que, quando uma pessoa pergunta como se faz isso aqui dentro da organização, aí ele vai falar, eu não sei, né? Eu acho que você tem que falar com fulano. Aí a pessoa vai com fulano, como é que faz isso dentro da organização? Aí a pessoa, eu não sei, é melhor você falar com o ciclano, o segundo fulano, né? E aí fica um processo onde as pessoas não conhecem as informações que existem ali. Ok, então você deve estar pensando, mas eu não preciso guardar todas as informações na minha cabeça. Realmente, ninguém precisa guardar todas as informações, mas a organização precisa sim estruturar, não sei, talvez um sistema, um local que seja de acesso a todos os servidores para que eles possam buscar o conhecimento sobre aquelas informações, sobre como fazer, sobre quais são os processos, e isso precisa ser organizado de forma escrita e de fácil acesso, para quando essa primeira pessoa chegar para você e perguntar assim, como se faz isso? Olha, eu não sei, mas eu vou acessar aqui o nosso banco de dados de informações que gerou o conhecimento, né? Nosso banco de dados de informações para eu te falar como faz. Acessa, estuda ali o processo e informa a pessoa, ou faz o processo, enfim. Então, é importante a gestão do conhecimento, é a organização das informações, mas não é só a organização das informações em um local, mas deixar esse local, esse sistema, esse ambiente de forma acessível para que qualquer trabalhador daquela instituição tenha acesso e saiba como fazer ou como obter aquela informação. É muito importante isso. A gente sabe que muitas organizações, as pessoas que trabalham lá há 10 anos, há 20 anos, ainda ficam perdidas no volume de informações e na pouca sistematização das informações, a organização das informações dentro das organizações, né? Importante isso. Então, outro modelo de gestão
que é importante para as organizações públicas é a gestão da mudança. A gente sabe que na administração pública a mudança ela não é um elemento tão próximo assim, que ocorre sempre, tão recorrente. A gente sabe que é um elemento que ocorre de forma pausada, de forma contínua, mas também espaçada em tempo. Mas muda. A organização pública muda e nos últimos anos a gente vê um processo de mudança um pouco mais contínuo, né? Às vezes adotando um novo sistema eletrônico de tramitação de processos, às vezes adotando novos regulamentos, né? Novas legislações, né? Novas formas de agir, novo formato de agir de forma ética, enfim, tem sempre mudanças e isso precisa fazer parte de um processo de processo organizado de mudança, né? Então vamos compreender um pouco mais como pode ocorrer. Mas antes, vamos entender o que é mudança. Mudança é o principal resultado de um processo de inovação. Tem como objetivo central o impacto positivo no desempenho das organizações, além do impacto positivo na cultura organizacional. Então, a mudança está muito ligada com a cultura organizacional e o como você vai fazer esse processo de mudança também está ligado ao como a cultura é. Então, o processo de mudança tem que levar em consideração o clima, né, a cultura das pessoas e a vontade das pessoas fazerem parte desse processo de mudança. Então, o que é a gestão da mudança? A gestão da mudança é um projeto ordenado de transformação, seja ela referente a um âmbito estratégico, ou âmbito cultural, ou âmbito tecnológico, ou de desenvolvimento, ou de comportamento humano. E aqui a gente só retoma um pouquinho o que é a cultura organizacional. É o principal elemento que promove e potencializa a mudança nas organizações. Por meio dela, pode haver um compartilhamento de poder entre os membros da organização. Então, veja como a cultura organizacional é muito importante no processo de mudança. Mas a gestão da mudança, como modelo de gestão, ele é um modelo estruturado, organizado, planejado e feito de forma pausada, né? De forma pautada, com tempo, com conversa, com pessoas que vão assumir alguns posicionamentos, com pessoas que vão assumir algumas funções, para que esse processo de mudança seja o menos traumático possível. Por que eu estou falando desse processo de mudança menos traumático possível? Porque a gente sabe que frente às mudanças, as pessoas têm bastante resistência. Por isso que precisa de tempo de organização, de conversa e de interação, de influência, enfim, para que as pessoas possam passar por processos de mudança de forma menos traumática possível e também de forma a gerar pouca resistência nesse processo, principalmente quando a mudança é benéfica para as pessoas e para a organização como um todo. Então, a gente vem aqui e traz algumas dimensões da mudança organizacional que são importantes, talvez, ser seguida como plano, né, como um planejamento. Então, o primeiro passo, a primeira dimensão da mudança organizacional é definir os resultados que se pretende alcançar com essa mudança. E não só definir, mas passar, conversar, transmitir esses resultados que são importantes para a equipe. A segunda dimensão seria organizar as estruturas, os sistemas e processos para isso, né? Às vezes, as pessoas dentro da organização pública vai propor algumas mudanças e essa mudança vem muito atropelada, ela vem assim de última hora e as pessoas ficam meio perdidas e confusas, aí cria processos de resistência e aí a mudança fica mais traumática, né, e mais demorada. O terceiro passo, então, seria alinhar a cultura para que ela seja resiliente e adaptativa, possibilitando o compartilhamento por todos. Então, dentro da própria cultura, criar a cultura de mudança, de transformar o ambiente organizacional dentro da própria cultura, como um elemento cultural. O quarto passo seria definir
e transmitir a todos os conhecimentos, as competências e os comportamentos que devem ser incorporados dentro desse processo de mudança. Então, é dar a transmissão, né? Divulgar essa possibilidade de mudança e como essa mudança vai ser realizada. A quinta dimensão seria construir uma experiência significativa que pode ser disseminada por todos ou em todo o ambiente de trabalho para que todos se sintam como parte responsável da mudança. Então, essas 5 dimensões, ela traz aí um pouquinho do percurso, do caminho ideal para se realizar uma mudança organizacional. É um caminho que tem que ser confortável no sentido de que a mudança é necessária? É. Dentro do setor público, uma mudança é impositiva? Às vezes sim, né? Quando é questão de regulamento, legislação, novas formas, um novo sistema, ela acaba sendo bastante impositiva. E ela precisa ser feita por quê? Para melhorar os processos, para dar mais agilidade. Toda a inovação dentro do ambiente de trabalho das organizações públicas, elas visam um objetivo final comum. Qual seria? Atender melhor a sociedade, né? Então, às vezes, processos de sistemas eletrônicos, eles atendem muito mais rápido a sociedade. Eles precisam ser implementados e feitos, inseridos ou mudados dentro de uma organização pública. E esse processo de mudança, de implantação de novos sistemas, de novas operações, acaba sendo muito traumático. Então, eu preciso dar atenção a esses passos para que as pessoas possam entender a necessidade da mudança, o objetivo final que é atender melhor o cidadão, e também fazer parte desse processo de mudança. Então, aqui a gente traz esses três modelos de gestão, né? Que são o modelo de gestão por competência, o modelo de gestão baseado no conhecimento e o modelo de gestão baseado na mudança organizacional. E aí a gente traz também agora um assunto que traz uma visão de futuro, né? Qual é o futuro da organização pública? Qual é o futuro da gestão de pessoas nas organizações públicas, né? Quais as tendências que essas pessoas precisam as pessoas que trabalham na gestão pública, né, e as pessoas que fazem parte da gestão de pessoas dentro de organizações públicas precisam verificar. Então, existem muitas tendências agora de mudança, que vai produzir mudança nas organizações públicas. E essas tendências, eu trago aqui alguma delas, mas elas só são pontuais. Existem várias outras tendências que a gente, como gestor público, né, que dentro da carreira do gestor público, ele precisa atender e atentar, porque mudanças, elas são constantes, né? Então, dentro da ideia de que a gente vive numa sociedade globalizada, com mudanças tecnológicas, e que todas as pessoas, elas estão participando de um novo processo de vivência, dentro desse contexto de mudança social externa, também pressiona as organizações públicas a mudarem e a melhorarem os seus processos. Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, a tendência de gestão de pessoas. A sociedade, então, passa por constantes transformações que impactam no ambiente organizacional, as pessoas com as mudanças sociais, políticas, tecnológicas, e aqui a gente deixa algumas reflexões para que vocês possam pensar sobre a gestão de pessoas nas organizações públicas. Então, uma dessas tendências é a tendência da tecnologia. Então, o que a gente traz aqui? A gente traz que essa tecnologia, ela apresenta mudanças conforme a revolução industrial. Hoje, nós já vivenciamos a revolução 4.0 e a inteligência artificial nas indústrias e comércios. E também já estamos começando a se beneficiar ou a vivenciar a sociedade 5.0, que se refere à utilização de sistemas inteligentes na vida das pessoas, nas suas casas. Então, quando a gente traz isso aqui, essa questão da tecnologia, a indústria 4.0 à medida que as pessoas começou a automatizar seu estilo de vida, né, nas indústrias, e essa automatização
acabou mudando, por exemplo, o processo de empregos, né? Alguns empregos agora foram extinguidos ou são extinguidos porque as máquinas fazem essas funções, essas áreas. Então, essa é a revolução que se chama 4.0, a Revolução Industrial. E quando ela chegou a ser 5.0, partindo para a sociedade? Quando a nossa sociedade, ou os nossos dias, a nossa casa, as coisas começam a ficar automatizadas. Por exemplo, no celular você às vezes consegue acionar o ar-condicionado, você consegue ligar a TV, consegue integrar a TV, computador e celular, né, na sua vida. Consegue integrar outros sistemas. Então, essa integração que traz conforto na vida das pessoas é a chamada revolução na sociedade 5.0, onde a gente está fazendo o quê? Os processos de forma mais rápidas por meio da tecnologia. Os pagamentos são mais rápidos, o próprio, por exemplo, o conceito do Pix, né? Que é um pagamento muito mais rápido, uma transferência muito mais rápida. Não é só isso, também nos processos de compras, tem, por exemplo, caixas eletrônicos, aliás, caixas de supermercados que já não tem a pessoa lá para fazer a tramitação do pagamento, das contas. Em algumas cidades já possui essa tecnologia. E quanto mais, então, a vida das pessoas vão assumindo essas tecnologias, mas também a gente vai pensando como a organização pública vai se posicionar frente a isso, né? Essa virada tecnológica ou essa mudança tecnológica. Será que mais mudanças vão ter também dentro das organizações públicas? Quais seriam elas dentro dessa perspectiva da tecnologia? Interessante a gente refletir. Também outro assunto que é uma tendência dentro da gestão de pessoas é a questão da sustentabilidade do meio ambiente. São os elementos que podem modificar as relações do trabalho com a noção de que o mundo é finito, os recursos do mundo é finito, os recursos naturais. Os movimentos em prol à sustentabilidade, recursos naturais, animais, humanos na Terra avançam e exigem das pessoas um comportamento diferente diante o ambiente que vivemos. Então, como será que essa concepção de sustentabilidade e meio ambiente impacta as operações das organizações públicas hoje, né? Então, a gente já viu, né, nos últimos 5 anos, assim, um pouco mais recente, a gente vê um processo de mudança, por exemplo, de troca de processos tramitados no papel, né, que é aquelas montanhas de papel, por processos tramitados em sistemas eletrônicos. Dentro da organização pública já acontece isso. E o quanto isso parou de produzir lixo, né? A gente não sabe, mas fica até um chamado aí para uma pesquisa. Quanto disso parou de produzir lixo na sociedade, no caso? Então, quais outros processos será que vão ser mudados nas organizações públicas para que também amenize esse impacto no meio ambiente, impacto negativo no meio ambiente, e traga mais sustentabilidades? Como, por exemplo, construção de prédios mais que tenha mais alto nível de consumo, por exemplo, coleta de água da chuva e utilização dessa água para reduzir a utilização da água boa, né, que a gente tem que beber. Enfim, processo que é de descarte dessa água, ou também no aspecto de energia solar. Placas de energia solar que trocam, né, e tornam mais baratas e menos prejudicial ao meio ambiente. Enfim, vários processos de sustentabilidade podem ser integrados no nosso dia a dia, e isso vai provocar bastante mudança na organização pública. Outras tendências também que a gente traz aí é a tendência da diversidade. Diversidade de gerações, diversidade de pessoas, de identidade de gênero, e essa diversidade vai ficar cada vez mais marcante dentro das organizações públicas. E como será que a gestão de pessoas vai lidar com isso? Então, a diversidade de geração nas organizações públicas é uma realidade. À medida que a tecnologia avança e nova consciência de vida saudável também se amplia, então teremos pessoas de várias gerações trabalhando juntas. Além da diversidade de geração, outros tipos de diversidades também incluem a diversidade de identidade de gênero,
de cultura, de raça, etnia, nível de renda, ou seja, muitas pessoas talentosas, criativas, proativas, dinâmicas, são excluídas do mercado de trabalho e tratadas como desiguais na sociedade. E a gestão de pessoas pode estar voltada para essa situação e deixar a situação mais dinâmica. O interessante é a gente pensar aqui, compreender, que dentro da organização pública, os processos de seleção, né, de concurso, de provas, eles são menos discriminatórios, né, eles são mais igualitários. Então, mais pessoas diferenciadas, criativas, inteligentes e que têm um perfil diferente das outras vão entrar nessas organizações. E é sim trabalho do Departamento de Gestão de Pessoas, bem como das lideranças, né, dinamizar esse ambiente para que esse ambiente ele fique mais equitativo, que tenha mais igualdade dentro dos processos dessa nova organização pública. E ali os últimos pontos sobre as tendências que a gente precisa pensar, né, para a gestão de pessoas dentro da gestão pública seria a reforma administrativa do setor público, as propostas de mudança na forma de contratação, na média salarial, na estabilidade, na profissionalização do servidor. São mudanças que estão sendo discutidas há muito tempo dentro da gestão pública, né? São mudanças que provavelmente vai ter algum aspecto, né, de mudança real que vai trazer aí alterações ou transformações para dentro das organizações públicas. É importante a gente refletir, pensar, participar desses processos para também participar da melhoria desses processos dentro das organizações públicas, né? E um último ponto que eu acho interessante a gente discutir seria a pandemia da Covid ou de Covid-19. Quais são os reflexos que essa pandemia traz ou pode deixar de herança para o mundo do trabalho? Então, a gente tem aqui uma contextualização que a pandemia impôs várias mudanças nas sociedades, nas organizações, como medida de proteção de higienização das mãos, o uso das máscaras no trabalho e o teletrabalho. Então, a ideia aqui é como será que as organizações públicas vão se reorganizar frente a estas e outras transformações na sociedade, né? Por exemplo, por meio do que nós vivemos ou experienciamos dentro do contexto da pandemia, a gente percebeu, por exemplo, enquanto organização pública, que vários processos de trabalho podem ser realizados no home office ou por meio da entrega de resultados, né? Entregas de relatórios, entregas de tramitação de processos, enfim. Então, dentro de um aspecto de herança desse momento, para o contexto da organização pública, a ideia aqui é a gente refletir como ou quais serão as mudanças que a organização pública vai ter diante dessa nova vivência ou dessa nova experiência que todos experimentaram, né? E quais então as novas formas de trabalho que será que vão surgir dessa experiência. Então, esse tema de tendência, ele não se esgota aqui, a gente tem vários outros temas que podem ser estudados como tendência de gestão pública, né? Tendência de gestão de pessoas na gestão pública, e é importante a gente refletir como profissionais de gestão pública, que vocês serão, né? Que vocês atuarão, como fazer essas mudanças ocorrerem de forma mais proveitosa dentro das organizações públicas. Aqui eu deixo algumas referências para que vocês possam aprofundar suas leituras, estudarem mais sobre esses temas e pesquisarem mais sobre esses temas, caso tenha lhe interessado. Aqui foi a nossa última aula, eu espero que todo esse processo de conhecimento você tenha aprendido muito, tenha compreendido também alguns processos que você vivencia dentro da sua organização e que você pode melhorar enquanto profissional dentro da sua organização. Então, eu desejo você uma boa vida profissional, que você consiga seus objetivos por meio dessa formação, desse estudo. Até mais!
Educação à distância, mudando realidades.